Quero saudá-los em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos hoje para a nossa penúltima pregação nessa passagem, irmãos. Mateus, capítulo 28, vamos ler os versos 18, 19 e 20, como temos feito, mas nós vamos nos concentrar hoje no verso 20, no começo do verso 20. Então, nós estamos tratando aqui da grande comissão, essa passagem que é tão importante para a evangelização, é um texto muito usado na evangelização, mas nós temos descobrido aqui que essa passagem da grande comissão, ela tem muitas outras aplicações, como por exemplo, na semana passada, nós vimos como a Trindade é apresentada aqui de maneira muito importante. A ortodoxia cristã, ela é defendida com essa passagem. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos então ler o texto da grande comissão a partir do verso 18, capítulo 28, versos 18 ao 20. O texto diz assim, igreja: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar. Curve a cabeça. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esse dia tão bom que o Senhor nos dá para nos reunirmos e adorar o Senhor. O teu povo se encontra aqui, Senhor Deus, a igreja reunida para celebrar louvores ao teu nome, Pai, para cantar, para exaltar o Senhor, para nos curvar diante de ti, Senhor Deus, como fazemos sempre, para ouvir a tua voz, o conselho da nossa vida, para sermos mais uma vez levados pelo Espírito Santo do Senhor, conduzidos por Ele, a tua palavra, apresentados a grande verdade, a verdade absoluta, aquela que permanece, aquela que é de fato a única verdade do universo, a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fale conosco nessa noite, como o Senhor tem feito sempre aqui, comunica as verdades tão sublimes e tão altas aqui ao nosso coração, à nossa mente, entendimento, Senhor, para que com alegria e com entendimento nós possamos exaltar o Senhor e glorificá-lo por tão grandes verdades que nos são ensinadas por Ti. Deus, usa-me, Senhor Deus, como Teu instrumento, o pastor desta igreja, para levar a Tua palavra ao Teu povo, as ovelhas do Teu pastoreio. Que cada uma delas seja alimentada essa noite, Senhor, pelo Teu bom Espírito Santo. Receba cada uma delas o alimento necessário para a sua alma, para que sua alma se farte, para que tenha saciedade, alegria no Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu comecei esta série de pregações lembrando a vocês a importância desta passagem especificamente no campo da evangelização e das missões. Eu já disse a vocês que essa passagem serve para nos ensinar muitas coisas e nós não podemos aqui limitá-la a apenas a evangelização. Ou seja, esta não é uma passagem que nós vamos usar apenas quando formos falar sobre evangelismo, sobre missões. Não é uma passagem que traz instrução apenas sobre isso.
ainda que o foco principal da passagem seja a grande comissão de Cristo para que a igreja pregue o evangelho, isto é, evangelize. Contudo, há muitas outras riquezas nessa passagem que nós não podemos de forma nenhuma esquecê-las ou ser negligentes com as verdades que estão aqui. Mas hoje à noite eu quero voltar a tratar ainda mais especificamente sobre a evangelização, sobre as missões. O verso 20, Jesus diz aos seus discípulos, a qual ele está incumbindo de pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, de batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses mesmos discípulos, eles precisam, veja só, fazer discípulos e ensinar. E aqui nós temos uma combinação não só de palavras, na verdade nem é mesmo uma combinação de palavras propriamente ditas, mas de verdades que nós precisamos compreender bem. A evangelização, ela é falar de Jesus Cristo, o Senhor, mostrando fatos simples, rápidos, como por exemplo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelizar significa dizer às pessoas que Jesus Cristo é o Salvador. E se as pessoas creem nele de todo o coração, estão salvas de todos os seus pecados. Não há mais condenação para elas. Evangelizar é mostrar às pessoas que há uma esperança para elas. Elas estão perdidas em seus pecados. Então elas precisam de um Salvador. E Jesus Cristo é o Salvador. Então, evangelizar basicamente consiste nessas verdades. Ele morreu na cruz do Calvário e a sua morte foi para pagar o preço que você devia. Ele ressuscitou no terceiro dia da sepultura, não está morto. Tudo isso é evangelizar. São as verdades supremas que os homens precisam ouvir e crer para serem salvos. Mas a grande comissão não trata simplesmente daquela rápida evangelização. Ela diz no verso 20 que esses discípulos que saem para evangelizar, para fazer novos discípulos, eles devem ensinar as pessoas todas as coisas. Aqui está o fato interessante, irmãos. Evangelização consiste num trabalho maior do que o que nós estamos acostumados a pensar. Às vezes você sai da sua casa e você faz exatamente o que eu falei agora há pouco, fala de Jesus, o Salvador, diz ao homem que ele é um pecador e fala que Cristo morreu pelos pecados e ele ressuscitou ao terceiro dia e que tal homem precisa crer em Jesus para ser salvo. E ele crê em Jesus. E é salvo, como diz a Escritura. Mas veja, o trabalho da grande comissão não é simplesmente esse. O trabalho da grande comissão é batizar, não é? Fazer discípulos e batizar os discípulos, mas também ensinar os discípulos de Jesus todas as coisas que o Mestre ordenou. Então, não é simplesmente você sair com folhetos, por exemplo, e dar às pessoas alguns folhetos e falar de Jesus Cristo na evangelização e depois voltar para casa, achando que este foi o papel que você precisava cumprir. A missão vai muito além, queridos irmãos. A missão, ela vai além de um simples ensino mais genérico das Escrituras Sagradas. Aqueles que creem, que são discípulos, precisam ser ensinados sobre as Escrituras Sagradas, sobre o Senhor. Coisas muito mais profundas do que aquelas que você vai falar num primeiro encontro, numa evangelização. E aqui está o grande ponto da grande comissão e a missão da igreja. Ela consiste em ensinar as pessoas
salvas os homens e mulheres que creem em Jesus mais sobre as Escrituras Sagradas. Eu falei outro dia a vocês que o ladrão da cruz, ele conheceu a Cristo como Salvador na cruz do Calvário. Ele estava do lado de Jesus e ali ele creu em Jesus e foi salvo. Mas aquele ladrão não teve a oportunidade de ser ensinado. Ele não teve a oportunidade de conhecer mais profundamente, de conhecer todas as coisas que Jesus lhe ordenou. O que é suficiente para a salvação é a fé em Cristo. Então, um homem é salvo a partir do momento em que ele crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Mas a nossa missão e a missão de um cristão não consiste apenas em crer em Jesus. Esta é a missão dele em respeito à salvação. Mas ele precisa aprender com mais propriedade, com mais profundidade, todas as coisas. É exatamente por isso que o Senhor Jesus, no verso 20, ele continua a grande comissão, depois de falar sobre o fazer discípulos e sobre o batismo, mostrando a importância, a necessidade, a missão da igreja de ensinar mais aqueles que creem em Jesus. Às vezes nós fazemos um plano, irmãos, como igreja, e acabamos criando ali um mecanismo que não passa da primeira etapa. Ou seja, não passa de um primeiro encontro com uma pessoa para falar de Jesus. Não mantemos mais contato com aquela pessoa. Entregamos um papel e oramos e deixamos a Deus dará. Que o Senhor faça a sua vontade. Que o Senhor conduza esse folheto ou essa primeira palavra que eu disse a tal pessoa, de modo que você nunca mais vai saber, nunca mais vai procurar, nunca mais vai se inteirar acerca daquela pessoa. Mas o nosso papel, irmãos, é além. Jesus chama os seus discípulos na grande comissão e ele explica detalhadamente aos seus discípulos a sua missão como cristãos. Ele está dando uma missão à igreja, a crentes, a pessoas já convertidas. E a missão da igreja que Cristo deu aos seus discípulos, ela consiste neste tempo dedicado às pessoas para que elas sejam ensinadas, para que elas aprendam. E ensinar, irmãos, é diferente de falar, simplesmente falar. Numa pregação há ensino, claro, mas não o ensino apropriado, consistente, aquele ensino que vai se concentrar num tema, que vai levar dias, tempos, meses com uma pessoa. Então, assim como a evangelização traz um certo ensino, porque você vai falar a verdade sobre Cristo, você vai dizer que Ele é o Salvador, então você vai ensinar alguma coisa ali. Mas o ensino que está no verso 20 é algo diferente, é algo que vai levar muito tempo, é algo que não se faz num dia, numa semana, nem em um mês, é algo que vai necessariamente requerer muitos encontros, muitas reuniões, muito tempo. Você e aquele que você está evangelizando. Ensinar, irmãos, é algo interessante. Vocês já ensinaram seus filhos e vocês devem lembrar como é que vocês ensinavam seus filhos. As mães que têm filhos pequenos talvez estejam pensando agora mesmo em como é que ela ensina o seu filho. Como é que você ensina o seu filho? Você coloca o seu filho para fazer uma continha? Como é que você ensina, por exemplo, a tabuada para o seu filho? Você pede para ele ler uma vez e guardar a tabuada, ou você pede para ele repetir? Repita, filho. Repita 5 vezes, 10 vezes, mais vezes. Como é que você ensina se não fazendo? Se não fazendo. Eu lembro, irmãos, numa vez que eu entrei numa aula de artes marciais, e o professor, foi a primeira vez que eu tive contato com isso, e o professor falou para mim o seguinte: olha, você vai sentar aqui, tinha um outro rapaz ali comigo, e você vai fazer esse movimento aqui, bem simples.
Ele fez para mim ver o movimento e disse: você pegou, entendeu? Entendi, muito fácil. E eu peguei o movimento, fiz uma vez, fiz 2 vezes, certinho. E eu parei. Ele estava com o restante da turma, depois ele voltou. E disse: por que você parou? Não, porque eu já fiz, mas não mandei você parar. Eu fiz 2 vezes, eu já sei fazer. Eu disse: não, a questão não é saber fazer. A repetição vai automatizar o movimento. Então você tem que repetir a mesma coisa. Repetir. Irmãos, ensinar é esse trabalho que você faz com alguém, que você ajuda uma pessoa a entender uma verdade, explicando, falando de novo, gastando tempo com ela, repetindo as mesmas coisas. Não é simplesmente falar uma única vez, como numa pregação. Talvez o que eu estou falando aqui vocês nunca mais vão ouvir. Mas se eu parar para ensinar o assunto a vocês numa sala, numa escola bíblica, eu devo repetir isso várias vezes. Se eu estiver evangelizando pessoas, eu preciso repetir várias vezes as mesmas verdades. Uma vez uma pessoa chegou e disse exatamente isso: o senhor já leu essa passagem da Bíblia, esse capítulo? Sim, muitas vezes na igreja. Por que você lê de novo? Porque tem que ler muitas vezes. Então, quando você terminar de ler a Bíblia, você joga ela fora. Você nunca mais vai ler, porque você já leu. Você vai ler de novo, e vai repetir. É a palavra de Deus. As verdades que Cristo nos manda ensinar aos discípulos, os novos discípulos, devem ser exatamente assim. Esse é o nosso trabalho. Fazê-los aprender a verdade de Deus, a palavra de Deus. Ensinar significa, primeiro, gastar tempo com a pessoa. Na evangelização você gasta um certo tempo. Você precisa separar um tempo seu para gastar com alguém, falando de Cristo. Mas quando você parte para a etapa seguinte, depois que esta pessoa conhece o Salvador e crê nele, você precisa ensinar mais do seu Salvador para esta pessoa, e então você vai gastar mais tempo com ela. Não tem outro jeito de fazer isso, irmãos. Não há outra fórmula para você ensinar as pessoas. É muito cômodo você chegar para o pastor, para um irmão da igreja e dizer: irmão, eu quero te apresentar aqui essa pessoa, fulano. Então, eu falei com ele sobre Cristo na semana passada e ele creu no Senhor, glória a Deus. Então, aqui está agora ele para que a igreja tome de conta. É muito cômodo isso. Você é a igreja. Você tem que ajudar essa pessoa. Você tem que gastar tempo com ela. Jesus diz aos discípulos que eles precisam fazer isso. Essa é a missão. Ele não dá essa missão para Pedro, somente para Pedro, e nem para qualquer outro dos apóstolos. Ele não diz que são só os pastores, é a igreja. A igreja precisa evangelizar, a igreja precisa ensinar. É um papel da igreja. Os cristãos precisam ser batizados, todos, assim como todos devem ser também ensinados. Então, ensinar é uma tarefa nossa, que vai nos consumir, que vai nos fazer gastar tempo, que vai necessariamente exigir planejamento da nossa parte. E sabe o que mais o ensino exige de você? Oração. Você vai começar a orar pela pessoa que você está ensinando. Tudo isso está dentro da esfera da evangelização e faz parte do seu trabalho como cristão. Ensinar, irmãos, envolve muito. Envolve o seu preparo pessoal, envolve o tempo, envolve muitas coisas. Então perceba que a tarefa que o Senhor Jesus dá na grande comissão, ela exige do crente esforço, tempo, desejo, oração, muitas coisas. A maioria dos crentes, irmãos, não está disposto a gastar o seu tempo com isso. Está disposto a fazer algo rápido. Está disposto a dar uma ajudinha, mas não está disposto a mergulhar de corpo e alma na tarefa que lhe foi dada pelo Senhor. Pode até dar uma ajuda, uma força,
Você diz assim: olha, irmão, eu quero ajudar, mas eu vou dar dinheiro. Vocês vão ter que fazer uma viagem, vocês vão para tal e tal lugar, eu vou dar uma ajuda, é minha parte, minha contribuição. Ótimo, é uma ajuda, mas isso não vai limpar você. O seu nome vai estar sujo neste quesito, porque você precisa trabalhar. Você, como cristão, precisa trabalhar para o reino de Deus naquilo que lhe apraz. Não é o seu dinheiro que vai fazer por você, que vai fazer as coisas por você. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O segundo ponto interessante que Cristo aqui demonstra aos discípulos é que aqueles que vão ser novos discípulos, crentes em Cristo, e que vão começar a aprender todas as coisas, eles vão precisar guardar estas coisas. E a palavra guardar aqui, ela traz uma ideia de obediência. É aquela fé na verdade que leva você a obedecer. Por exemplo, por que você está na igreja? Por que você veio hoje para o culto? Existe uma razão maior de você vir ao culto? É porque todo mundo vem para a igreja no domingo que você vem também? Essa é a razão? É porque você faz parte de uma sociedade cristã, de um grupo de cristãos que se reúne todo domingo. Então, você é parte daquele grupo, você também vem todo domingo. Esse é o motivo? Vi porque os outros vêm? Não é. O motivo pelo qual você vem à igreja todos os domingos é porque você é chamado por Deus a adorá-lo, a cultuá-lo. Então, todos os domingos você vem cultuar a Deus. Não importa se os irmãos virão ou não. Você não vai ligar para o pastor e dizer: pastor, os irmãos foram para a igreja hoje? Olha, irmão, hoje infelizmente não veio quase ninguém. Ah, pastor, então não vou, porque os irmãos não foram. Não é isso. Você vem para a igreja porque Deus chamou você à adoração. Ele disse que você precisa adorá-lo e você guardou isso no coração. Você aprendeu isso, você crê em Deus, guardou essa verdade e vem à igreja todos os domingos adorar o Senhor. Eis a razão. Todas as coisas que vão ser ensinadas aos novos crentes precisam ser guardadas por eles. Vocês estão vendo, irmãos, mais uma vez a necessidade de ensinar e de repetir e de fazê-los aprender as verdades cristãs com paciência, com o tempo. Eles vão ter que guardar tudo isso. Eles vão ter que aprender essas verdades e colocá-las no coração. Às vezes você vai ter alguns dilemas quando estiver ensinando parte do que Jesus chama aqui de todas as coisas, porque alguns dos novos cristãos vão colocar alguns problemas quando você ensinar, algumas barreiras no seu ensino. E com paciência você vai precisar transpor cada barreira. Você vai precisar provar-lhes mediante a Escritura que ele está errado e que a Bíblia, como você está ensinando, está correta. Então é paciência. Quando você provar, ele vai crer, não vai ter mais argumentos e vai guardar aquilo no seu coração como verdade de Deus. Quando ele tiver nulo de argumentação contrária, quando não houver mais solução. O arianismo, ele é bom até enquanto a verdade não se é pronunciada. O arianismo é bom quando ninguém está falando nada contra ele. Quando a verdade de Deus, que Jesus Cristo é Deus, não está sendo proclamada. Aí o arianismo é supremo. Mas quando ele começa a enfrentar as barreiras do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, ele desmorona. Ele cai. E assim são todas as coisas, meus irmãos. Quando nós começamos, como cristãos, a ensinar, e todas as respostas vão sendo dadas, quando nós oramos por aqueles que nós estamos ensinando, que a igreja cumpre o seu papel de ensinar,
O Senhor mesmo vai derrubar as barreiras, para que a palavra, a verdade, possa ser guardada no coração do seu povo, de todo o seu povo. Guardar está ligado à ideia de fé por um lado e obediência por outro lado. Uma fé que obedece, uma palavra que foi crida por você, portanto ela é obedecida por você. Assim se faz os cristãos, meus irmãos, quando eles creem no Senhor Jesus e toda a verdade lhes é dada, para que eles guardem-na no coração. A gente costuma guardar coisas preciosas. Nós costumamos guardar em cofres, em bancos, coisas de grande valor. Às vezes você tem um documento, esse documento ele é tão valioso que você não guarda ele em casa. Você guarda no cofre de um banco. Um pedaço de papel com 1 ou 2 assinaturas, alguma coisa assim. Porque você sabe que no banco ele está mais seguro do que na sua casa. Mesmo na sua casa, você estando ali, você sabe que há mais riscos do que estando guardado num cofre de aço, vigiado por policiais, etc. Algumas coisas tão preciosas para nós guardamos bem, cuidamos bem. A palavra de Deus, irmãos, é o maior bem. E é por isso que nós precisamos ensinar esses discípulos a guardar essas verdades, batalhar com eles, mostrar a eles que a verdade é mesmo a verdade suprema, não é uma verdade a mais. Houve uma época no meio do povo de Israel, na verdade, durante muito tempo isso foi uma realidade, em que o povo de Israel adorava vários deuses. Veja, não só o Deus verdadeiro, eles adoravam o Deus verdadeiro, mas também ídolos. Deus era mais um Deus para eles. Lembram de Lia, que guardava os seus ídolos, que escondia os seus ídolos? Ela adorava o Deus de Israel, mas tinha os seus ídolos particulares. Tinha os seus. Assim foi a vida dos israelitas por muito tempo, irmãos. Eles foram contaminados com a idolatria. Não negaram o Deus único e supremo, mas adoraram falsos deuses. Salomão foi um exemplo disso, o rei Salomão. Então veja, a verdade é suprema, ela é uma só, ela não é uma verdade no meio de outras, ela não é relativa. Alguém pode chegar a você e dizer: olha, isso que você está falando é verdade, eu creio que isso é verdade, mas também isso aqui é verdade. Algo que não pode permanecer junto com a mesma verdade que você ensina. E aí você vai lutar com esta pessoa, porque senão ela vai guardar no coração dela o ouro, e o ouro de tolo, aquele que parece ouro, mas não é ouro, não tem valor nenhum. Então, guardar no coração são as preciosidades do Senhor, o nosso Deus. São as grandezas de Deus. Talvez você chegue para uma pessoa que está chegando na igreja e você diga: olha, nós tivemos um pastor aqui há tantos anos atrás, quando a igreja nasceu, era um homem maravilhoso, um homem de Deus, e começa a falar muito, falem do pastor das almas. Esta verdade eles precisam guardar no coração, o supremo pastor, as coisas reais de valor que precisam ser guardadas pelo povo de Deus. Ensine-os a guardar essas coisas, irmãos. E tem mais, Jesus diz, e isso é uma grande lição para nós, irmãos, que o que tem que ser guardado, ensinado e guardado, não são algumas coisas das Escrituras Sagradas. Eu sei que nós temos algumas passagens especiais, algumas passagens que nos tocam, ou que foram muito importantes na nossa vida. O diácono Teixeira, quando estava dirigindo o culto, ele fez menção a uma parábola de Jesus e ele disse: olha, essa parábola é muito famosa, deve ser muito ensinada no seminário, muito lida no seminário, pregada nas igrejas. Tem algumas passagens que são mais pregadas do que outras, não é?
Pois é, mas Jesus nos ensina, nos ordena a ensinar todas as coisas. Todas as coisas reveladas, que nos foram reveladas. Não é tudo que está na sua cabeça, não é tudo que você sabe, é tudo que foi escrito na palavra, e as pessoas devem assim aprender a revelação de Deus. Sabe o que é bom aqui, irmãos? É que aqui não há texto especial. Cristo não selecionou parte do seu tesouro e disse: é isto que a igreja precisa ter. Essa outra parte do tesouro não é para a igreja. Ele abriu, na verdade, a tampa do baú celestial com todo o tesouro, toda a riqueza. Aqui, ele abriu a tampa do baú celestial com todo o tesouro e disse: ensine tudo à igreja, tudo a eles. Então tem passagens que você vai passar os olhos nela e vai dizer: olha, isso aqui não precisa, é desnecessário, nada é. O nosso mestre nos manda ensinar todas as coisas. Tem passagens difíceis, passagens que vão pegar você em temas que vão trazer algum tipo de complicação para você. Ensine-as. O seu mestre ordenou que você as ensine como são. Algumas passagens, irmãos, elas poderão levar você a entrar em conflito, a ficar em maus lençóis com pessoas queridas. Ensine-as. Ensine a verdade. Você não pode se privar, e muito menos privar aquele que Deus salvou das grandes verdades da palavra de Deus, porque você acha que elas não vão ser entendidas, que elas são menos importantes, que elas não têm o mesmo valor. Jesus diz: todas as coisas, nada pode ficar de fora. Então você percebe que ensinar aqui é mais do que evangelizar. Ensinar é uma tarefa aqui, é importante também frisar que a ordem em que as coisas aparecem aqui não é o mais importante, necessário. Ou seja, o ensinar aqui não significa algo que vai acontecer depois do batismo, pode ser antes do batismo. A ordem aqui não é a ordem a ser seguida, é o que tem que acontecer. Mas note, ensinar todas as coisas, meus irmãos, é parte do nosso trabalho como crente. Então você vai ter que gastar muito tempo para ensinar os discípulos, os novos discípulos, a guardar essas verdades no coração. E é tanto tempo, porque são todas as verdades, todas as coisas. Às vezes, você se propõe com um amigo crente, novo crente, e você tem essa passagem em mente. E eu vi outro dia, não muito tempo atrás, uma pessoa dizer exatamente isso. Pastor, baseado naquela passagem de Mateus 28, de ensinar todas as coisas, eu posso então, seria conveniente eu ficar com um irmão e ler toda a Bíblia com ele? E ler a Bíblia toda com ele? Seria bom isso, pastor? Qual é a resposta? Seria ótimo. Porque você vai passar por toda a revelação de Deus ensinando devagar, sem compromisso com o tempo, sem dizer: olha, vamos fazer em um mês esse estudo. Não, se você acha uma pessoa, um novo convertido, que tenha tempo, disposição para estar com você todo dia lendo as Escrituras Sagradas, irmãos, isso é maravilhoso. Porque a igreja, enquanto instituição, enquanto reunião do povo de Deus, ela dificilmente vai poder fazer isso. Dificilmente ela vai tomar cada um de um por um e ensinar parte por parte a Escritura. As pessoas vão aprendendo aos poucos, por dosagem. Um pedacinho ali de Gênesis, depois outro de Reis, depois outro no Novo Testamento, e assim de pedaços. Com 10 anos ele aprendeu muito. Mas veja, se você tem a oportunidade de ensinar alguém, passagem por passagem, que maravilha é isso! De ler com um amigo crente, novo crente, as Escrituras juntos e ouvir as perguntas dele e poder respondê-las. Que grande maravilha e privilégio você tem de cumprir a palavra de Cristo na grande comissão.
Eu não estou aqui dizendo que essa é a maneira única de fazer isso, eu estou dizendo que é uma possibilidade. E quem tem essa oportunidade, faça isso, será de grande valor. É uma grande oportunidade que nós temos. Há também um valor importante em ensinar todas as coisas às pessoas. Outra ilustração real, um colega espírita, e nós estávamos estudando a Bíblia, agora isso faz muito tempo, estudando a Bíblia juntos, e ele espírita. E aí então, chegamos numa passagem, aquela passagem da Médio de Endor. E aí entrou a questão de invocar os mortos e os mortos surgirem, e ele era espírita e ele acreditava piamente no contato com os mortos. Como pula essa passagem para não criar polêmica aqui, ou a gente vai encara a coisa e vai ensinando como está na Escritura. Ensinar todas as coisas tem essa vantagem, irmãos. É como quem prega aqui na igreja, livro por livro, versículo por versículo. Você vai passando os temas. De repente chega num tema em que um irmão se sente ali ferido. Ele vai até o pastor e diz: pastor, o senhor pregou hoje porque o senhor está sabendo do meu problema, então o senhor fez isso de propósito, foi uma mensagem de carapuça para mim. Não, irmão, eu estou seguindo texto por texto. Deus falou contigo, caiu hoje exatamente naquilo que você precisava ouvir. Eu não escolhi, eu nem sei o que você passa. E se eu souber, eu não vou pular o texto porque você está passando por isso, eu vou machucar ou você vai se ofender por isso. Ensinar todas as coisas, irmãos, é bom e é para o bem de quem escuta. É para o bem de quem está ali aprendendo. Então você não vai ter que selecionar nada, você vai instruindo a igreja, os novos crentes na palavra de Deus, em toda a revelação que o nosso Senhor Jesus nos deu, sem nada faltar, nada faltar. De repente você tem a grande oportunidade de ensinar o seu professor de biologia. E ele é um evolucionista, defende na sala de aula com unhas e dentes a teoria da evolução, o Big Bang, a evolução das espécies de Charles Darwin. E agora, como é que você vai ler Gênesis com ele? Você precisa falar a verdade, você precisa ensinar essas coisas. Você vai encontrar muitas situações como essa, irmãos, em que você estará com uma pessoa que você sabe alguma coisa a respeito, você conhece alguns detalhes e também você conhece as Escrituras e sabe que quando chegar aqui ou ali na palavra, se você falar a verdade, aquela pessoa, um novo convertido ou não, ela vai se machucar porque ela não aceita aquela verdade. Você não pode recuar. Com amor, com oração, fale a verdade às pessoas. Você precisa, e elas precisam da verdade. Você precisa ser uma fiel testemunha. E elas precisam desesperadamente da verdade de Deus. Então não pule nada. Todas as coisas, como diz o Senhor Jesus. Em quarto lugar, e por último, não é uma opção nossa. Talvez você, depois de tudo, decida fazer uma seleção. Olha, eu vou fazer aqui uma seleção de algumas coisas que eu vou ensinar. Mas você não tem essa autoridade. Porque Jesus Cristo disse que era para ensinar tudo que Ele ordenou. Nós estamos debaixo, como cristãos, das ordens do nosso Senhor. O cristão, e todo cristão, é servo, é escravo de Cristo. E o nosso Senhor, Ele nos manda ensinar, é ordem dEle: ensine todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós não temos opção, irmãos. Ou somos fiéis servos de Cristo, e vamos gastar tempo ensinando as pessoas as Escrituras como um todo, as grandes verdades, sem nada saltar, sem seleção, ensinando tudo como Cristo mandou. Não temos opção, é uma ordem do Senhor.
E se você não faz isso, você não é um cristão fiel no seu ensino. Você está em desobediência a Deus. Se você, ao abrir as Escrituras Sagradas para falar com uma pessoa, salta um texto, porque vai de encontro à ferida de alguém, você está sendo um covarde. A Escritura diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Quem se envergonhar de Cristo, o Senhor Jesus diz, eu me envergonharei dele. Aqui é toda a palavra de Cristo, irmãos. Se envergonhar das palavras, da verdade do Evangelho, equivale a se envergonhar do Senhor, daquele que nos deu as Escrituras pelo Espírito, de Jesus, o Logos divino, a palavra divina. Então você vai deixar de falar com um homossexual que vive em pecado, porque você tem medo das autoridades, você teme um processo, você teme isso ou aquilo, ou você não quer magoar essa pessoa. Você não pode se esquivar disso, porque você está relegando a verdade suprema e a ordem de Jesus Cristo por causa de alguém, de um pecador, de uma amizade, de medo, de qualquer coisa. A grande comissão, irmãos, nos coloca diante de uma situação que nós precisamos ser fiéis. Ensine todas as coisas que vos tenho ordenado. O Evangelho, irmãos, não é café com leite. Ele é comida pesada. Então não pense que você vai falar do Evangelho é como se estivesse tomando um refresquinho com alguém. Você vai comer coisa bem pesada, difícil de digerir. Então, entre como cristão sabendo disso, é sua missão. Eu não conto, irmãos, eu sinceramente digo para vocês, eu já perdi a conta de quantas vezes pessoas já me repreenderam porque eu falei uma coisa que machucou alguém. Você não devia ter dito isso. Por quê? Porque é desnecessário, não precisava. Podia ter falado de outra coisa, podia ter dito isso ou aquilo, mas não isso. Eu cansei de ouvir isso de amigos, cansei de ouvir isso de pastores, na família, em todo lugar. Mas o Evangelho, as Escrituras já dizem que ele é ofensivo. O Evangelho é confrontação. A palavra de Deus é confrontação. Vocês acham que o pecador gosta de ser chamado de pecador? Ele gosta de ouvir algo assim, você é tão bonito, você é muito fino, educado. Ele gosta de coisas assim, de elogios. Mas quando você diz, olha, você é um terrível pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você será condenado. Você sabe que está nessa situação? Você sabe que é um mentiroso, você acabou de mentir. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E as pessoas não gostam muito de ouvir isso. E às vezes você vai afunilando a palavra de Deus para situações que vão de encontro ao ídolo que essa pessoa tem na vida, um pecado intocável. O Evangelho chega nele. Você sabe disso, às vezes você se acovarda, porque você sabe que se você proferir o Evangelho, ele vai atingir. As reações vão ser variadas. Talvez até você seja agredido ao pregar o Evangelho. Então as reações são variadas, mas talvez essa pessoa seja salva. Talvez ali, aquelas pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Não foi assim com Nínive, quando Jonas pregou que eles seriam destruídos em 40 dias? Pregação terrível. Pecadores, miseráveis, vocês só têm 40 dias. Deus do céu vai destruir vocês. E eles se arrependeram. Então, às vezes, a gente pensa que a reação será essa ou aquela. Você começa ali a visualizar o que vai acontecer
quando você pregar o evangelho ao seu amigo antes que a coisa de fato aconteça. Então, quando você visualiza a cena mais terrível, você vira a página da Bíblia. Deixa eu passar para outra mensagem. Essa aqui não vai dar muito certo. Não faça isso, irmãos. Jesus ordenou que você ensine com dedicação todas as coisas que estão reveladas na Escritura. Tudo que ele ensinou. Tudo. Não é só evangelizar, batizar, tudo ok. Há um trabalho colossal na igreja para todos nós, discipular essas pessoas no sentido mais denso da palavra, do didaquê, do ensino, o ensino de tudo das Escrituras, longo, mas Cristo mandou fazer isso, e é uma tarefa nossa, é uma missão nossa. Quem olha para trás, ou baixa a cabeça, ou dá as costas para essa verdade, está fugindo da missão que recebeu do Senhor, da tarefa que Deus entregou. Ele não deu para pessoas específicas, ele deu para a igreja, todos os cristãos, todos nós. Essa passagem, irmãos, da grande comissão, ela deve nos despertar para um ponto muito interessante. Às vezes nós falamos isso. Vamos plantar uma igreja. Vamos orar e começar a evangelizar um determinado local, um bairro da nossa cidade. Vamos visitar as pessoas. Nós fazemos um plano. Temos ali tudo traçado no papel. E grande parte do plano envolve a visita para a evangelização. E você começa a visitar e as pessoas começam a ouvir. Num determinado tempo você já pode dizer, nós temos 20 almas aqui nos últimos 3 ou 4 meses que querem caminhar com Cristo, que ouviram a nossa pregação, o nosso ensino e professaram com sua boca fé em Jesus Cristo. Disseram que Jesus Cristo é o Senhor. E você fica muito entusiasmado porque a igreja começou. Marca os horários das reuniões, o culto, horário do culto, e a nova igreja segue. Veja, você tem uma grande missão pela frente. Todas estas pessoas, elas precisam aprender as Escrituras Sagradas. Todas as coisas. Agora perceba, não é uma missão delas, é uma missão dada à igreja. Você tem a tarefa de ensinar estas pessoas, de ensinar a estas pessoas guardar a verdade de Deus, toda a verdade de Deus. Você vai trabalhar com elas, porque a intimidade vai aumentar à medida que você começa a visitar e a concordar em algumas coisas. A intimidade vai aumentar e aqueles textos mais básicos vão ficando por ali. Você vai entrando em águas mais profundas da palavra. Você vai começando a ver os pecados escondidos ou os pecados ainda não confessados, e você vai começar a chegar neles pela palavra. Você vai ver como as coisas vão começar, as águas vão começar a ficar tempestuosas naquela igreja, naquela plantação. Mas tudo isso é parte da tarefa da igreja, da sua tarefa como cristão. Passar pelas tormentas da vida, enfrentar as grandes vagas do evangelho quando o mar está muito agitado. Você precisa fazer isso. Irmãos, um dos grandes problemas da igreja do nosso tempo foi ter esquecido exatamente essa parte da grande comissão: ensinar. A igreja, de um modo bem geral, ela está muito feliz com as coisas mais basilares do evangelho. Não é à toa, irmãos, que em muitas igrejas,
As pessoas não sabem nada das Escrituras, nada, só sabem que Jesus Cristo, repetem, Jesus Cristo é o Senhor. Mas se você começar a fazer um inquérito com essa pessoa sobre Jesus Cristo, ela não vai saber nada de Cristo. Ela não vai saber nada sobre as suas duas naturezas, sobre a Trindade. Ela vai ter ouvido falar destas coisas por alto, porque foi negligenciado o ensino. Terrível é saber que pastores estão à frente de igrejas sem saber nada ou quase nada das Escrituras. Apenas porque têm uma boa oratória, sabem pronunciar as palavras, apenas porque se relacionam bem com os irmãos. O nosso pastor é ótimo, ele é um grande pregador, ele é um professor da Bíblia, ele realmente se dedica a ensinar. Ele não faz muito isso não, mas ele visita a gente, ele conversa, ele vai para os acampamentos, ele brinca, ele faz isso e aquilo. E isso é o que as pessoas veem num bom pastor, num bom diácono, num bom presbítero. Irmãos, isso é totalmente equivocado. Na verdade, isso é maléfico. Isso adoece a igreja, mata o corpo de Cristo. Então as igrejas estão morrendo porque não estão sendo ensinadas. Ninguém sabe mais nada de Escrituras em muitas igrejas. Leem um texto e nunca mais falam nada sobre o texto. O pastor lê uma passagem, 3, 4, 5 versos da Bíblia e fala de outras coisas. Nada está relacionado, a igreja não aprende nada. É a nossa tarefa, irmãos, e é ordem do nosso Senhor ensinar todas as coisas. Tudo que Cristo ordenou. Eu quero encerrar lembrando a vocês que durante 3 anos que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve sobre a terra no seu ministério, iniciando o seu ministério, dos 30 aos 33 anos aproximadamente. Durante esses 3 anos, a missão de Jesus, número 1, não foi fazer milagres, foi ensinar as grandes verdades celestiais ao povo. Ele disse: eu falo tudo aquilo que o meu Pai, que eu ouvi o meu Pai falar, ou que o meu Pai me enviou a falar. Eu falo as palavras do meu Pai. A missão de Cristo o tempo todo foi pregar, ensinar as Escrituras. Várias vezes o Senhor Jesus Cristo reinterpretou o ensino das Escrituras, porque os judeus, eles não sabiam interpretar, eles não sabiam nada do Antigo Testamento, conheciam as letras, mas não sabiam o seu significado. E Cristo interpretava as verdades celestiais, as doutrinas, a Bíblia. Eles diziam: vocês alegam saber muita coisa e não conseguem entender isso. Então o ministério do nosso Salvador foi ensinar. Vocês estão entendendo? Ensinar durante 3 anos. Depois dos 3 anos ele continuou ensinando. Paulo disse que aprendeu de Cristo, quando Cristo já estava ressurreto. Ensinar o tempo todo, ensinar. E você então pergunta: pastor, o que são todas as coisas que Cristo ordenou? Olhe para a Escritura, veja o que ele falou durante os 3 anos. Isso é o que ele ordenou, que se resume no que está revelado na palavra de Deus, na Bíblia. É isso que nós temos que ensinar as pessoas, os novos convertidos. A Bíblia. O que da Bíblia? Toda a Bíblia. Tudo. Todas as coisas. Que o nosso Deus nos ajude, irmãos. Nos ajude a viver como fiéis homens e mulheres de Deus, o que a grande comissão nos manda. Então, você pode sair e falar de Cristo evangelizando alguém. É uma parte do seu trabalho, mas ele não acaba aí.
Se essa pessoa olhar para Cristo com fé, você tem que ensiná-la. Se você não pode fazer isso sozinho, peça ajuda. Mas essa pessoa que ouviu tem que aprender. Aprender todas as coisas. Nós temos a responsabilidade de ensinar. Não fuja dessa última parte da sua missão. Que o nosso Deus, glorioso Senhor, irmãos, nos ajude a viver isso diariamente, continuamente. Você pode treinar isso em casa. Talvez você esteja pensando, o pastor nos deu uma tarefa agora, eu não tinha pensado direito nisso, mas é isso que está escrito. Mas como eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Como é que eu vou ensinar a Bíblia? Você tem uma ótima sala de aula na sua casa. Por que você não começa com os seus filhos, a esposa com o esposo com a esposa, o casal ensinando os filhos, fazendo juntos? Treine, porque quando você tiver a oportunidade de falar para uma outra pessoa que você está mesmo evangelizando e ela crê em Cristo, você tem as ferramentas, o treino, a repetição, a habilidade para fazer isso. Treine, irmãos. Você tem um compromisso com Deus, uma tarefa diante de Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar. Curve a cabeça. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso e nosso Pai Celeste, graças eu te dou, Senhor Deus, por essa noite, por nos lembrar mais uma vez, Senhor Deus, o que diz a Tua Palavra e a responsabilidade que nós temos, Senhor Deus, de ensinar todas as coisas àqueles que chegam à fé. Senhor, não é uma tarefa fácil, meu Deus. Não é uma tarefa simples, rápida. É a tarefa da nossa vida como cristãos. Por isso, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis cristãos, amantes da Tua Palavra, a verdade suprema e absoluta, e daqueles homens e mulheres que se achegam a Cristo pela fé. Nos ajude a cuidar deles, Senhor, ensinando-lhes as verdades da Palavra de Deus. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos capacite em tão grande tarefa que nós recebemos do Senhor. Que a Tua Igreja ouça o chamado, se comprometa com Ele e o faça para a glória e o louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.